Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Bastidores do Crime, o seu podcast favorito de True Crime. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto. Hoje nosso episódio não foca em um único assassino, mas em um crime de negligência sistêmica que resultou em uma das maiores tragédias urbanas na história do Brasil. Mas antes da gente começar, a gente tem um aviso muito importante para vocês, tá? O caso que vamos discutir envolve descrições de um desastre com vítimas em massa, incluindo mortes e ferimentos graves. O conteúdo é gráfico e pode ser profundamente perturbador para alguns ouvintes. A sua segurança e o bem-estar de vocês vai ser sempre a nossa prioridade. Então, por favor, ouçam com discrição. E se vocês verem que o conteúdo se torna pesado demais, sintam-se à vontade ali para fazer uma pausa, para ir para outro episódio, tá? Mas, para começar, a gente vai voltar para uma manhã chuvosa do dia 1º de fevereiro de 1974, em São Paulo. Às 8h45 da manhã, para ser mais exato, um curto-circuito em um ar-condicionado do 12º andar do edifício Joelma, ele deu início ao inferno que acabaria ceifando a vida de quase 200 pessoas e deixar mais de 300 feridos. O Joelma era um símbolo de modernidade paulistana, um arranha-céu imponente alugado ao Banco Crefisul. Mas por trás dessa fachada escondia-se uma bomba relógio de falhas estruturais, materiais inadequados e uma legislação de segurança completamente defasada. Então, hoje, nos bastidores do crime, nós vamos investigar como que uma sucessão de erros e omissões transformou um prédio de escritórios em uma armadilha mortal. A gente vai contar a história das vítimas, dos sobreviventes, dos heróis e falar um pouco sobre quem foram os responsáveis por uma tragédia que claramente poderia ter sido evitada. What's your emergency? Bom, para a gente entender a tragédia do Joelma, a gente precisa primeiro entender o lugar. O próprio terreno onde o edifício foi erguido, ele já tinha uma história sombria por trás, que para muitos contribui para uma aura até de maldição. É uma parte fascinante e até arrepiante ali dos bastidores desse caso. Antes do Joelma, no mesmo local, tinha uma casa onde, em 1948, o professor Paulo Ferreira de Camargo ele assassinou a mãe dele e duas irmãs, jogando os corpos dela em um poço no quintal. E durante as investigações, ele cometeu suicídio no banheiro dessa casa também. E a tragédia desse caso ele não parou por aí. Não, um dos bombeiros que resgatou os corpos contraiu uma infecção cadavérica e também faleceu. E essa infecção cadavérica é aquela que vai comendo por dentro? Essa mesmo. Meu Deus, enfim. E há relatos ainda mais antigos de que o terreno teria sido um pelourinho dos séculos 18 e 21. 21 não. Calma 19. aí, gente. 19. Tô desacostumado com números romanos. Local de tortura e também execução de escravos. Essa história pré-existente de morte cimentou a narrativa de um local amaldiçoado na percepção pública, muito antes do incêndio. E sobre essa base trágica, foi erguido um prédio que, embora moderno para a época, era uma armadilha em potencial. A estrutura de concreto armado era resistente, mas o interior era um verdadeiro convite ao fogo. As salas eram divididas por divisórias, com móveis de madeira, pisos acarpetados e cortinas de tecido e forros de fibra sintética. Tudo isso atuou como combustível, permitindo que as chamas se alastrassem de forma incontrolável. A temperatura dentro do prédio chegou a ultrapassar 600 graus, e as medidas de segurança contra incêndio eram praticamente inexistentes. O Joelma não tinha sistema de alarme, treinamento de emergência, porta corta-fogo ou saída de emergência adequada. Havia apenas uma única saída central, sem isolamento ou ventilação externa, e essa escada se tornou uma armadilha. Pior até que uma armadilha. Ela acabou agindo como uma chaminé, onde ela canalizou o fogo
e a fumaça para os andares superiores. E isso acabou impedindo qualquer tentativa de fuga das pessoas dentro do prédio. E para completar ali o cenário de negligência, os hidrantes do prédio eles estavam com os registros inexplicavelmente fechados. Os hidrantes não estavam funcionando. E apesar ali do reservatório ter 29 mil litros de água dentro do reservatório, mas como o registro estava desligado, nenhum deles funcionava. E os extintores do 12º andar, onde o fogo ali começou, eles não foram utilizados. O pessoal viu o fogo e não utilizaram para tentar conter as chamas. A causa imediata do incêndio foi um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar, ocupado pelo Banco Crefsul. Mas a nossa pesquisa mostra que essa foi apenas a faísca. A verdadeira causa era um problema sistêmico e muito mais profundo. A investigação apontou que o sistema elétrico do Joelma era precário e estava sobrecarregado. A fiação elétrica não era isolada de materiais inflamáveis e o aparelho de ar-condicionado que iniciou o fogo foi instalado de forma improvisada, contornando o painel de controle elétrico, porque o disjuntor correto não estava disponível na época. Uma gambiarra que custou quase 200 vidas. E a responsabilidade pela manutenção era de quem? Da empresa Termoclima, que foi apontada como uma das principais responsáveis. A investigação constatou que os eletricistas responsáveis pela manutenção não possuíam formação adequada e não receberam orientação sobre as instalações do prédio. Foi uma combinação de infraestrutura inadequada, instalação imprópria e manutenção negligente por profissionais não qualificados. E o mais chocante é que a cidade de São Paulo já tinha tido um aviso trágico e até recente. Menos de 2 anos antes do incêndio no Joelma, em 1972, teve um incêndio no edifício Andraús, também causado por um curto-circuito. Esse incêndio ele deixou 16 mortos e 320 feridos. E apesar desse precedente, nada mudou. O Código de Obras de São Paulo, que estava em vigor desde 1974, ele estava completamente defasado. Ele foi criado para uma cidade que na época era completamente diferente do que era nos anos 70. Uma cidade, na época dos anos 30, que tinha 700 mil habitantes apenas e prédios baixos. Então, não tinha regulamentação específica para segurança contra incêndio em arranha-céus, que agora dominavam ali a paisagem da cidade e que também estavam cheios de aparelhos elétricos. E esse vácuo legislativo, bem crítico, ele acabou permitindo que os edifícios, como o Joelma, por exemplo, eles fossem construídos e operassem como se fossem verdadeiras bombas relógio. Às 8h45 da manhã, a faísca no ar-condicionado se tornou um incêndio. A propagação foi assustadoramente rápida. Em apenas 15 minutos, a escada central já estava bloqueada pelo fogo e pela fumaça, tornando a descida impossível. Em 20 minutos, o edifício inteiro estava em chamas. Em 25 minutos, o fogo já havia atingido o 20º andar. A velocidade foi intensificada pela enorme quantidade de materiais inflamáveis no interior do prédio que atuaram como combustível. As grandes janelas nas fachadas também permitiram que as chamas saltassem de um andar para o outro por fora, além de subirem pela escada por dentro. A única rota de fuga se tornou uma chaminé da morte. Presos, muitos tentaram se abrigar em banheiros ou nos parapeitos das janelas, enquanto outros correram para o 25º andar na esperança de chegar aos terraços. Os elevadores chegaram a funcionar nos primeiros momentos, salvando algumas vidas, mas pararam quando o sistema elétrico entrou em colapso. E aqui temos um dos primeiros relatos de heroísmo. Uma ascensorista continuou a fazer viagens para salvar mais pessoas, mas acabou morrendo asfixiada no 20º andar. As testemunhas oculares do momento, eles descreveram cenas de horror. Ronaldo Salles, que ele estava na Câmara Municipal ao lado, ele viu a fumaça branca saindo do ar-condicionado se tornar escura e em seguida virar labaredas. Ele ponto da câmara, ele testemunhou pessoas pulando para a morte. Uma cena que marcou ele para sempre. Foi Salles quem ouviu a previsão do piloto, Carlos Alberto Alves, que sobrevoava o prédio. Vai ser uma carnificina. Uma previsão que infelizmente se concretizou.
O repórter José Carlos Delfiou, da Folha de São Paulo, ele relatou que a queda das duas primeiras pessoas provocou um desespero total entre os observadores que estavam na Câmara, com funcionários correndo em pânico de volta para as salas. O cheiro de queimado do local, segundo outras testemunhas, impregnou todo o prédio ali vizinho. E esses relatos, eles mostram a rapidez com que a rotina de uma manhã de trabalho se transformou ali num cenário de caos. Terror e desespero que acabaria testando os limites dos socorristas que estavam trabalhando e até mesmo da própria cidade de São Paulo. E o resgate às vítimas do Joelma foi um desafio monumental. A primeira chamada para os bombeiros foi às 9h03 da manhã e as viaturas começaram a chegar ali às 9h10. Mas as chamas elas já estavam atingindo o 20º andar e as pessoas elas já estavam se retirando do prédio às 9h10 da manhã. E a equipe de resgate ela se deparou com uma realidade brutal. A cidade ela não estava preparada para uma catástrofe daquela magnitude. As mangueiras não tinham pressão suficiente para alcançar os andares mais altos e as escadas de resgate que estavam disponíveis elas tinham apenas 45 metros e eram insuficientes ali para a altura total do Joelma. Os próprios bombeiros eles não tinham equipamentos adequados. Durante a pesquisa, a gente percebeu que encontrou ali relatos de que eles estavam usando camisa de manga curta e que as solas das botas dele derretiam com o calor do piso, que não eram botas adequadas para combate a incêndio. E diante da impossibilidade de um resgate terrestre convencional, os helicópteros eles se tornaram a principal esperança das vítimas ali do Joelma. Mas o piloto Carlos Alberto Alves, o primeiro a chegar no local, ele relatou que o calor e a fumaça tornavam o pouso no telhado ali do Joelma impossível, pois não tinha sustentação para o helicóptero no telhado. Então foi aí que a Câmara Municipal, que era ao lado, ela se tornou um ponto crucial. O heliponto da Câmara ela foi rapidamente transformado em um hospital de campanha improvisado para levar as pessoas até lá. Exato. O helicóptero de Alves, mesmo sem pousar no Joelma, ajudou no salvamento, transportando feridos e até jogando leite para as pessoas no topo do prédio. Mais tarde, um helicóptero maior da FAB conseguiu se aproximar e transportar os feridos para o heliponto da Câmara, onde chegaram a atuar 40 médicos, enfermeiros e estudantes de medicina. Mas para muitos, a ajuda não chegou a tempo. As cenas de desespero se tornaram um símbolo mais doloroso da tragédia. Mais de 20 pessoas, movidas pelo terror, se atiraram do edifício. Nenhuma sobreviveu. A sobrevivente Leslie relatou: Eu olhava da janela e só via corpos, de todas as formas. E há o relato comovente de uma mãe que se jogou de um dos andares com o filho nos braços. Ela faleceu, mas a criança sobreviveu. Recentemente, o documentário Joelma, A Voz dos Heróis, trouxe relatos inéditos de 10 bombeiros que atuaram na operação, revelando as imensas dificuldades e o custo psicológico que eles enfrentaram. Um desses heróis, o bombeiro João Simão de Souza, que chegou a ser dado como morto na lista de vítimas, resgatou um homem chamado Mauro Ligeri Filho de um parapeito. Ligeri só descobriu a identidade de seu salvador 49 anos depois. São histórias de bravura que emergem em meio ao caos e à dor. O incêndio ele deixou um rastro de perdas incalculáveis. A pesquisa do jornalista Adriano Dolfi ele documenta 181 mortes, enquanto outras fontes elas citam entre 187 e 191 óbitos, além de ter mais de 300 feridos. A maioria das vítimas era composta por jovens bancários do CREFSUL, e entre todas as vítimas, há um grupo que se tornou uma das lendas urbanas mais famosas de São Paulo, as 13 Almas, que inclusive, eu fiquei sabendo da história do Joelma por causa da história dos 13 Almas, que eu gosto dessas histórias de lendas urbanas. E o que são essas 13 almas? Eles são 13 corpos que nunca foram identificados. Eles foram encontrados carbonizados dentro de um elevador, e onde provavelmente eles tentaram se refugiar. E eles foram sepultados lado a lado, um ao lado do outro, no cemitério São Pedro da Vila Alpina. A impossibilidade de identificação e a ausência de reivindicações pelos corpos
Ninguém foi reivindicar, não teve nenhuma procura por pessoa desaparecida, tipo, depois não foi encontrada, não sabia quem que era. Então, isso acabou dando uma camada de mistério e também de tristeza, que acaba alimentando essa lenda. A história, ela acaba contando que meses depois do enterro, um zelador ele ouviu gritos vindo dos túmulos onde essas 13 pessoas estavam enterradas. E a solução encontrada foi jogar água nas lápides para apagar o fogo. E quando o zelador fez isso, os gritos eles teriam cessado. Até hoje, o local ele atrai vários devotos que deixam copos de água nas lápides, acreditando que as almas dessas 3 pessoas concedem graças a eles. E para os sobreviventes, as cicatrizes elas são eternas. A Sueli Versignasse, que tinha 20 anos na época, ela relatou um trauma duradouro. Ela tem pesadelos recorrentes e um medo paralisante ali de elevadores e prédios altos. E o apoio psicológico ele foi bem falho às vítimas. O Citibank, que ele tinha adquirido parte do CREFSU, ele ofereceu terapia de grupo para as pessoas por cerca de 5 meses, mas outro sobrevivente, o Mauro Liger, filho, que desenvolveu síndrome do pânico anos depois, afirmou que nem o condomínio responsável pelo prédio, nem a prefeitura e nem o CREFSU eles disponibilizaram um apoio para ele. E essa disparidade ela revela uma lacuna na resposta pós-traumática da época. E vocês devem estar se perguntando sobre a responsabilização criminal. Alguém foi punido sobre isso? A investigação foi concluída em março de 1974 e o julgamento em abril de 1975. 5 pessoas foram condenadas por omissão, negligência e imperícia. O engenheiro Kirill Petrov, o proprietário da Termoclima, Walfred George e 3 eletricistas. Mas aqui vem um detalhe de bastidores que muitos não conhecem. Após recorrerem da sentença, as penas foram reduzidas e, de fato, eles nunca cumpriram a pena de cadeia. Todos permaneceram livres. O Banco Crefsul nunca foi julgado formalmente como responsável e as indenizações às vítimas só começaram a ser pagas após um acordo em 1986, mais de uma década depois, e nem todos foram indenizados. Se a justiça criminal falhou em punir os responsáveis, a tragédia de Joelma forçou uma mudança radical na legislação de segurança. Foi um divisor de águas. Um divisor de águas impulsionado pela dor. Apenas 6 dias após o incêndio, o então prefeito de São Paulo, Miguel, que nome é esse? Colassuono? Miguel Colassuono, é isso mesmo? Colassuono. Eu acho que é, Miguel Colassuono. Publicou um novo decreto estabelecendo normas de segurança urgentes, que logo seriam replicadas em todo o país. O que essas normas exigiam? A obrigatoriedade de indicação de rotas de fuga, a especificação da lotação máxima, o uso de material resistente ao fogo nas escadas de segurança e a instalação de chuveiros automáticos, os sprinklers. Também foi criada a Coordenadoria de Controle e Uso de Imóveis, a CONTRO, para fiscalizar as instalações de segurança. O Joelma e o Andros antes dele foram os catalisadores para que o Brasil desenvolvesse uma legislação de segurança contra incêndio que hoje é considerada uma das mais rigorosas do mundo. Infelizmente, é um padrão no Brasil. Grandes tragédias, como a da Boate Kiss, mais recentemente, são necessárias para impulsionar avanços legislativos. É uma cultura de prevenção reativa e não proativa. E o que aconteceu com o prédio, Guilherme? O edifício Joelma ele ficou interditado por 4 anos para obra de recuperação e modernização. Ele foi reinaugurado em 78 com um novo nome, que agora é o edifício Praça da Bandeira. Hoje ele é um prédio comercial, como qualquer outro, abrigando empresas e até a sede de alguns partidos políticos, mas nele não tem nenhuma homenagem aos mortos. Não tem uma placa, um monumento, nada no local que lembre as quase 200 vítimas perdidas ali. É uma espécie de apagamento da memória bem no epicentro ali da tragédia. E essa falta de memorial oficial talvez seja um dos motivos pelos quais a tragédia ela continua tão viva na cultura popular e no imaginário ali da cidade de São Paulo.
Em 79 foi lançado o filme Joelma, 23º Andar, baseado em um livro que foi psicografado por Chico Xavier, e também há dezenas de documentários, podcasts e, claro, as persistentes histórias de assombração, como as do Elevador das 13 Almas, que ele sempre acaba travando ali o mesmo fosso do elevador, onde obviamente que hoje não é mais o mesmo elevador, mas é o fosso ali onde o elevador estava. Ele sempre acaba travando o elevador que hoje está naquele fosso. E tem alguns relatos também de ex-funcionários que eles falavam que ouviam gritos e sentiam uma atmosfera bem pesada dentro do prédio. E 50 anos depois, o incêndio do edifício Joelma, ele continua a ser ali uma cicatriz na alma de São Paulo, um lembrete vívido da importância da prevenção, fiscalização e, acima de tudo, da valorização da vida humana. Ele ecoa hoje não só nas leis, mas também nas histórias sobreviventes, nas lendas que se contam e nos corações daqueles que jamais esquecerão o dia que São Paulo literalmente ardeu. E... Mas e aí, Roberto? O que você me fala sobre esse caso? Já conhecia mais ou menos sobre o Joelma? Conheci, assim, pouco sobre. É... Cara, é um caso muito triste, né? Muito triste, principalmente quando fala ali da mãe, né, que pulou com o filho, né, pra salvar o filho e acabou falecendo. Cara, É que. uma história bem pesada que mostra o descaso, né, basicamente, porque Sim, e tudo às são vezes pra fazer uma economiazinha economizar. ali. Exato. Mas é isso, galera. Assim a gente termina a jornada pelos bastidores de uma tragédia que estava anunciada. Era uma história de horror e heroísmo que mudou para sempre o rosto da cidade de São Paulo. Não esqueçam de deixar o seu like, segue a gente, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto, cuidem-se e até o próximo Bastidores do Crime. Erros de gravação. Minha vez, né? Foi mal. É. Pior que jogaram leite mesmo, cara, por causa da intoxicação. É mesmo, eu não Ajuda a sabia combater. dessa! Leite ele ajuda a combater a intoxicação. Exato. O helicóptero de Alves, mesmo sem pousar no Joelma, ajudou no salvamento, transportando feridos e até jogando leite. Ai, meu Deus, velho, que merda. Calma aí. Ai, cara. Vamos lá. Eu acho que a parte aí até a parte do topo do prédio dá pra pegar daquela primeira parte, né? Para editar. Dá. Aí eu continuo de baixo, porque senão eu vou rir de novo.